Nesse vídeo, a gente vai ver um pouquinho como trabalhar com a parte de cor aqui no Illustrator. Então, tem algumas possibilidades. A primeira delas, a mais simples, é quando a gente tem uma forma fechada, como por exemplo essa orelha aqui do cachorrinho. Então, o desenho dessa orelha, né, ele está no momento com preenchimento da linha preta. Então, a gente consegue ver aqui no modo de cores, né, nessa ferramenta. E o preenchimento mesmo está invisível, não tem nenhum preenchimento. Eu posso dar 2 cliques aqui e selecionar alguma cor para preencher essa orelhinha. E eu tenho aqui a orelhinha já preenchida. Posso voltar, né? Se quiser aqui, mudar aqui a cor. Tranquilo. Mas ok, essa é uma forma. Agora, aqui na cabecinha, eu não tenho uma forma fechada como eu tinha na orelha. Eu tenho linhas. Eu fiz aqui, veja a parte de cima da testa, a parte aqui de baixo, está tudo separado. Se eu tentar fechar essa forma aqui, ele vai fechar de algum modo, mas não do modo que eu gostaria. Vou mostrar para vocês. Tem uma ferramenta, que é a ferramenta de conta-gotas. O atalho para ela é I. Fica aqui no menu aqui da esquerda. Vejam que eu estou com essa forma selecionada, essa do queixo aqui do cachorrinho. Se eu for em cima de uma outra forma que tenha configuração ali de cor que eu quero copiar, ela vai copiar. Mas olha o que aconteceu. Como não era uma forma fechada da cabecinha, ela pegou essa parte da linha e fechou aqui onde não tinha linha. E acabou não dando muito certo. Então, esse tipo de preenchimento de cor funciona quando a forma for fechada. Quando não for fechada, a gente pode fazer de outra maneira. Uma maneira é fechar a forma, mas daria um trabalho desnecessário. Vou Ctrl Z aqui para voltar. A outra forma é eu trabalhar com uma camada por baixo dessa camada aqui de cor, para fazer a camada de cor toda por baixo, então, da camada de traço. Inclusive, eu vou tirar a cor aqui que eu tinha feito nessa orelhinha, vou fazer toda a parte de colorização atrás dessa camada e uma outra camada. Vejam que eu bloqueei a camada de traço, para que eu não, sem querer, mexa nela, né, tire do lugar. E agora eu vou começar a fazer, então, a cor desse cachorrinho. Como que eu faço isso? Bom, eu não quero cor de linha, quero apenas cor de preenchimento. Eu vou escolher uma cor para esse preenchimento do cachorrinho. Pode ser. Vou fazer assim, depois eu mudo a cor também. E aqui eu começo a fazer realmente um contorno, né, dessa minha forma. Ele não precisa ser muito certinho, não precisa seguir a curvatura. O que ele precisa realmente é acompanhar a forma. E aqui eu tenho alguns detalhes que eu vou fazer depois, né? Esse paninho aqui que tem no pescoço do cachorro, depois eu faço. O que importa é eu ir contornando realmente, trabalhando aqui toda a parte interna dele, e depois eu faço os detalhes. Vejam que é um trabalho rápido, não precisa ser muito preciso, só realmente ficar dentro da linha, né? Ou mesmo escapar da linha, depende do seu estilo de desenho. Sigo contornando, já estou chegando aqui na parte de baixo do cachorro. Estou usando a ferramenta caneta para fazer isso aqui. Tem algumas partes que elas são um pouquinho mais demoradas para fazer, como aqui embaixo nessa patinha, porque tem mais a forma um pouco mais curva, né? Tem que acompanhar a forma. Mas aqui tem umas retas, praticamente, eu consigo fazer com mais rapidez. O cachorrinho em si, eu fiz usando a ferramenta pincel, aqui mesmo no Illustrator. Então, eu usei o pincel e depois editei os pontos com a ferramenta de seleção direta. Então, a primeira ferramenta, o atalho, é o B, o pincel, né? E a segunda ferramenta, a seleção direta, foi o A. Olha, terminei de fazer a cor base aqui do cachorrinho, certo? Eu não sei se vai ser essa cor, eu acho que não, na verdade, acho que não ficou muito legal trabalhar com uma outra cor. Pode ser essa aqui, por exemplo. Fiz a cor base. Agora eu vou começar a trabalhar nos detalhes da cor. Então, para que eu não, sem querer,
mexa, né, nessa camada, eu vou criar uma nova camada, vou bloquear essa camada e começar a trabalhar em cima dessa outra aqui. E agora eu quero trabalhar aqui esse paninho aqui do cachorro que ele tem no pescoço. Então, eu vou começar, vou até colocar uma outra cor aqui para a gente conseguir visualizar bem. Não vai ser a cor que eu quero deixar, botei uma cor qualquer, é só realmente para a gente conseguir ver o trabalho, né, ver o que está saindo. É legal sempre, quando está fazendo uma nova parte assim, de cor no seu trabalho, você trabalhar com uma outra cor diferente para você realmente enxergar. Senão, você não tem certeza que está fazendo direito. Pronto, fiz. Mas aqui tem um detalhe. Eu não... ficou errado aqui. Então, vou voltar com a ferramenta caneta, vou adicionar um ponto e vou arrumar esse detalhezinho. Pronto. Aqui tem um detalhe. Eu não quero trabalhar com cor sólida, eu quero trabalhar com um padrão. E para fazer padrão aqui no Illustrator, tem um jeito bem fácil, que é o seguinte, eu vou precisar primeiro do meu desenho base, o desenho que vai ser repetido. No caso, eu vou fazer aqui, vai ser um quadrado vermelho. Vou fazer um círculo. Opa, deixa eu clicar fora aqui. Vou fazer um círculo branco. Vou alinhar os dois. Para alinhar os dois, tenho aqui essa série de ferramentas para alinhar as formas, né? Então, vou centralizar tanto centralização vertical quanto horizontal. E tenho aqui o padrão que eu vou querer repetir. Como é que eu repito isso? Bom, tem aqui na direita esse menuzinho de amostras. Quando você abre esse menu, tem uma série de opções de cores, de imagens já prontas, né, que o programa traz como padrão. E eu vou selecionar essa forma que eu acabei de fazer e arrastar para dentro aqui do painel de amostras. Vejam que agora eu tenho uma amostra que é justamente essa forma aqui. Então, um quadrado vermelho com o círculo branco. E agora, se eu quiser criar uma outra forma e escolher essa amostra, olha só, vai pintar de acordo com aquele padrão que eu acabei de criar. Eu posso dar 2 cliques nessa amostra que eu criei e abre uma opção aqui de padrões, que vai dizer como é que vai ser essa repetição, qual vai ser o tamanho da forma, enfim. Então, eu gosto muito de usar esse tijolo por linha. Eu acho que dá um deslocamento aqui que fica mais interessante para fazer o padrão. Então, eu posso dar um OK aqui em cima, ó, já mudou a cara aqui do meu padrão. Então, eu posso vir aqui na forma, selecionar padrão e tenho aqui, né? Mas eu não gostei. Eu achei que ficou muito grande esse círculo branco. Eu quero umas bolinhas pequenininhas. Então, eu posso voltar no menu de amostras, dar 2 cliques em cima, que ele abre de novo essa opção aqui de mexer no padrão, né? E aqui eu posso mexer de novo na minha forma. Então, por exemplo, essa elipse aqui, eu vou mudar, eu vou botar ela menorzinha aqui, e vejam que ele já está me mostrando como é que vai ser o padrão, né, aqui nas laterais, como é que vai ficar com essa mudança que eu acabei de fazer. Então, ó, com a bolinha pequenininha, vou dar um OK. Olha só como ficou agora. Já deu outra cara, né? Eu ainda não gostei. Eu vou mudar um pouco mais. Eu acho que ficou muito espaçado, eu quero diferente. Só que tá muito espaçado porque eu também tenho um quadrado grande, né? Agora, em relação à bolinha. Então, eu posso diminuir esse quadrado. Por exemplo, colocar aqui 20. Vou colocar 20. Vou colocar 20 aqui também na opção do padrão. Então, ele tá me dando o tamanho aqui desse padrão que está sendo repetido. Então, a forma geral tem 20 por 20 pontos. Venho aqui em cima em concluir. Ó, e tá assim, né? Ficou mais simpático já o meu cachorrinho. Isso para fazer padrão, né? Então, você pode criar uma série de formas diferentes, trazer sempre para o painel de amostras e fazer essa aplicação no seu desenho. Eu vou agora continuar pintando.
Então, vou abrir nova camada. E aqui eu posso começar a criar grupos para não me perder, né? Então, aliás, grupos não. Grupos é lá no Photoshop. Posso começar a nomear se quiser, para não me perder. Mas eu vou deixar assim mesmo. Vou só seguir o desenho. Até porque não pretendo voltar depois nas outras camadas. Então, vamos lá. Fazer o narizinho. Olha só, eu tô com o padrão selecionado, né? Olha o que aconteceu com o nariz. Ele está aplicando o padrão que eu acabei de fazer, ao invés de ser uma cor sólida, que é o que a princípio eu faria. Então, vamos lá. Voltar no painel de cores. Ó, fiz aqui o narizinho. O olhinho dá pra ser... Aqui. O olhinho acho que eu vou fazer na mesma camada. Aqui. Eu vou colocar a base dos dois como branco. Criar uma elipse. Essa elipse vai ter essa cor, esse tom aqui, marrom. Trazer pra cá, ó. E agora fazer aquele pontinho branco, clássico, né, do olhinho. Não sei se vai ser pra deixar como pontinho, acho que eu vou dar uma mexida na forma ainda. Inclusive, alterar a opacidade. Ó, só para dar um brilhinho mesmo. Botão direito eu consigo refletir a forma. Para trazer aqui para o outro olho. Ficou atrás, viu? Tem um atalho de teclado, Ctrl Shift, e tem aquelas barras colchete. Então, você vai naquela tecla do teclado, com Ctrl Shift, colchete para um lado, colchete para o outro. Um vai mandar lá para trás, o outro vai mandar para frente do seu desenho. Certo? Então, o olhinho está pronto. O rostinho está pronto. Se eu for trabalhar só com cor mais sólida, a princípio, poderia estar quase pronto o meu desenho, né? Mas eu vou querer adicionar alguns detalhes e depois a gente vai fazer a parte de sombreamento também. Vou mostrar para vocês como fazer isso. Uma coisa que está me incomodando é esse traço que está passando aqui em cima desse tecido. Como é que eu acabo com isso? Tem algumas possibilidades. Eu posso trabalhar com a ferramenta tesoura. Tesoura, o atalho para ela é o C. Então, eu venho com a tesoura em cima dessa forma já selecionada e vou escolher um ponto onde eu vou cortar essa linha, né? Então, eu cortei ali, cortei aqui. Agora, com a ferramenta de seleção, eu venho e deletei. O que aconteceu? Ficou ainda com essa pontinha, né? Porque é uma forma, um traço um pouco mais grosso, ele acabou passando. Vou trazer isso um pouco mais para cá, editando a linha. Em cima, vou fazer a mesma coisa, usando a ferramenta de seleção direta. E tá aqui, né? Acho que aqui ainda dá para mexer um pouquinho mais, trazer um pouco mais para cá. Ó, tá aqui o meu desenho agora não tá mais passando por cima ali daquele preenchimento. Ok? Não vou mais mexer na camada de traço. Deixei ela com o bloqueio de novo, cadeado.
Agora eu vou começar a adicionar alguns pequenos detalhes na minha forma, no meu cachorrinho. Então, por exemplo, selecionei agora aquele mesmo preenchimento que eu tinha feito no olhinho, que ele é um pouco mais... ele tem opacidade, né? Ele está com opacidade em 20%, que foi o que eu coloquei. Trouxe para cá. Posso começar a trabalhar, a replicar essa forma, criar algumas manchas. Aí vai do meu desenho. Mas uma maneira de a gente trabalhar isso é com a opacidade direto aqui na forma, ou a gente poderia trabalhar também com a opacidade da camada. As duas opções são válidas. Depende, se você quer deixar todo o desenho com a mesma opacidade, né, toda essa camada com a mesma opacidade, ou se você vai querer modificar ela ao longo do seu trabalho, por exemplo. Aqui eu tenho algumas manchas mais intensas, outras mais claras, né? Então, aqui vale fazer pela forma. Só mostrando um exemplo mesmo, mas eu não vou fazer esse tipo de preenchimento aqui. Eu acho que quero trabalhar mais com a cor sólida mesmo, para esse desenho. E agora eu vou trabalhar com uma cor diferente para as orelhinhas e uma cor diferente para o corpinho, mas sem manchas. Então vejam que no momento eu estou com o branco selecionado, por isso estou pintando de branco essa orelhinha, mas eu vou mudar isso, isso é só temporário. Então voltei com conta-gotas na cor original do cachorrinho, para ficar mais fácil pegar um tom acima. Eu volto aqui no preenchimento e eu sigo esse alinhamento vertical, para pegar uma cor mais escura, mas mantendo a mesma tonalidade. Eu acho que trabalhar assim é mais fácil do que escolher uma cor totalmente nova. Fazendo preenchimento no outro lado, na outra orelhinha. Aqui. Vou fazer no rabinho também. Quase pronto. O rabinho também está pronto. Então, tenho preenchido a cor base aqui do cachorrinho. Se eu quiser, ainda dá para adicionar alguns pequenos detalhes. Tá, faltou aqui um ponto. Reduzir um pouquinho mais a opacidade. Tem um detalhezinho aqui no cachorro. Agora, uma outra dúvida comum é como trabalhar luz e sombra numa ilustração. Uma maneira de a gente fazer isso, que é a minha preferida, na verdade, é o seguinte: eu vou trabalhar com uma forma branca para fazer a luz, uma forma preta
para fazer a sombra e vou mexer na opacidade. Então, primeiro eu tenho que definir aonde vai ser a região de sombra, onde vai ser a região de luz da minha imagem. Por exemplo, eu vou dizer que eu tenho região de sombra, vou ver, mais ou menos aqui na patinha. Continuo fazendo a coloração da mesma forma que eu estava fazendo as demais, né? E vou mexer na opacidade dessa forma. Dando aqui um sombreamento para o cachorrinho. Posso editar essa forma, assim como qualquer outra forma, né? Então, vou mexer na curvatura dela, vou trazer um pouco mais dinâmica para ela. Acompanhando o movimento da forma do próprio cachorrinho. Certo? Então, um lado está feito. Vou fazer do outro lado agora. Com o conta-gotas, peguei a configuração do outro lado que eu tinha feito. Aqui, tá feito o sombreamento embaixo. Aqui no pescoço vou fazer um pouquinho também. E embaixo do paninho também vou fazer mais um pouco. Vou continuar curvando aqui. E em relação ao sombreamento, tem no rabo ainda para fazer. Já ia esquecendo. Tá feito o sombreamento. Falta a luz agora. Falei para vocês que a Luísa fazia da mesma forma, só que com o branco. Então, assim vamos fazer. Vou começar pelo rabo, já que a gente já tá aqui. Fazer um pouquinho de luz nessa parte. Olha só, tô copiando a configuração daqui da sombra, mas o que eu vou fazer vai ser mudar do preto para uma outra cor, né? No caso, para o branco, para fazer a luz. Gostei muito, acho que vai ser um ponto maior de luz do que eu fiz originalmente. Mas a gente vai editando a forma, não tem problema. Aqui.
orelhinha agora. Conta-gotas com Mi. Vou lá no brilhinho. Acho que eu peguei no lugar errado. Não peguei no local. Pronto. Não tinha pego no brilho, tinha pego no traço. Agora do outro lado. Na cabecinha. Fazer aqui um pouco a parte das costas. E aqui essa parte de cima aqui dele. Detalhezinho, mas aqui continua. Importante prestar atenção nesses detalhes, que eles podem fazer a diferença. Coisa mínima, mas pode fazer. Quase no final. E agora eu posso pensar também num fundo, né, só para posicionar meu desenho em algum lugar. Nem que esse fundo seja apenas a sombra. Mas é legal a gente pensar nisso. Então pode ser uma elipse. A gente faz essa elipse, pode ser nesse tom aqui que eu tinha usado ali em cima, mexer na opacidade dele. Ou às vezes é mais fácil realmente a gente trabalhar a partir do preto e a gente mexe direto na opacidade para encontrar o tom de cinza exato para fazer essa sombra. Então tenho ali uma sombra, posso trabalhar ainda com, seja um quadrado, vou pegar já no tamanho certinho aqui, um quadrado para fazer um chãozinho por trás, né? Seja trabalhar às vezes com uma linha só para fazer um horizonte. Eu acho que o chão ficou muito bruto, eu prefiro trabalhar com a linha. E aí com a linha, pode ser, por exemplo, usando aqui, usar o pincel e vou usar essa linha, parece tipo um giz, né? Então vou trabalhar esse. Tá. O que você pensa como vai fazer? Eu acho que eu vou deixar sem linha nenhuma, só a sombra já dá um posicionamento pro cachorrinho. Ok? Essas são algumas possibilidades. E assim que eu trabalhei, que eu colori o cachorrinho para vocês. É isso.